também trabalhar na família de muitas pessoas. Então Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua casa através da palavra de Deus, isso mesmo. Nesse momento você está agora se ligando na palavra, né? Na arma mais poderosa que Deus está te dando para você vencer os inimigos espirituais da família. Talvez você está enfrentando uma luta com o filho que está no vício, talvez o esposo que está também nos vícios, no braço de uma amante, já está até pensando em abandonar a casa. Talvez é você, mãe, que está desempregada, está aí em desespero, pensando no que vai acontecer mais lá na frente na tua casa. Olha, eu quero dizer para você que esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, ele requer que nós venhamos aceitar ele como Salvador da nossa vida. Tá bom? É tempo, né? Deus está salvando lares, Deus está salvando vidas. E olha que maravilha, Deus tem abençoado grandemente a nossa casa. E pode ter certeza. Então, inclusive hoje, nós estamos aqui na fé. Na fé, nós estamos entregando aqui o azeite, né? Para você levar para sua casa, ungir, consagrar tudo, usar fé. Esse azeite a gente tem orado nele, todas as pessoas têm passado aqui rapidinho, né? Pegado aí o azeite aqui na nossa igreja, a gente tem liberado bênçãos sobre a família. Então, venha, participe, ainda dá tempo de você vir pegar aqui o seu azeite em nome de Jesus. Mas eu quero hoje falar para você desse Deus Todo-Poderoso, que quando a gente passa a fazer ele o nosso Deus, ele nos chama de filhinhos. Olha só, imagina a maneira que ele nos trata. Lá, abre a sua Bíblia, então vamos começar aqui a mensagem. Lá, abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Ele fala que nós somos filhinhos, que nós somos luz. Imagina uma pessoa que é luz, ela leva a claridade para dentro da casa dela. Onde existia trevas, não vai mais passar a existir. Por quê? Porque a luz vai entrar naquele lugar. Então abra aí, 1 João capítulo 4, né? Fica quase no finalzinho lá da sua Bíblia. Isso. Versículo 4 também. 4:4. 1 João 4:4. Olha como é que o Senhor nos trata. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conheçamos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, dentro de nós há o espírito da verdade. Nós somos aquela pessoa que recebemos o espírito da verdade. Então nós temos que falar, declarar a verdade, ainda que se mostre o oposto. Entenda uma coisa: se você receber o espírito da verdade, você não vive mais por vista. Você não tem mais que viver agora pelas evidências, por aquilo que você está vendo. Ah, pastor, a minha casa, se a senhora souber como é que está a minha casa agora, depois que aconteceu essa pandemia, que todo mundo está dentro de casa, só eu sou de Deus, e quando eu falo de Deus, todo mundo me ignora, todo mundo rebate, eu já até desisti. Não, está errado. Você não pode desistir. Há dentro de você o espírito da verdade. Sabe qual é esse espírito? É a palavra de Deus, que te traz ânimo, que te dá ousadia. Lembra, o Senhor fala lá no livro de Timóteo que ele não nos deu espírito de covardia. Você já viu uma pessoa covarde? Na hora da luta, na hora que se levanta a batalha, ela simplesmente desiste. Ele não te deu espírito de covardia, mas ele te deu espírito de fortaleza, de poder, de uma pessoa moderada, que sabe falar, sabe repreender o mal. Então aqui ele está dizendo, nesse versículo 6, nós somos de Deus. Ele já começa dizendo, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então a pessoa que ela conhece a Deus, ainda que nem conheça, ela vai passar a ouvir. Por quê? Porque dentro de você está o Espírito da verdade. Por isso que ele diz aqui, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então se você tem o Espírito da verdade, você vai procurar ouvir a verdade. Por isso que o Senhor disse que nós temos que conhecer ela, que ela nos liberta.
Então, se eu não conheço a verdade, como é que eu vou receber a minha libertação? Aí a minha libertação acontece pela palavra, eu passo a olhar para a minha família e eu passo a ver a minha família salva. Eu passo a olhar a minha família como uma família mais que abençoada. Olha só, por isso que ele diz: filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, então ele passa a declarar algo. Olha só, quer ver? Vamos mais um pouquinho, mais à frente. Vamos lá para Efésios. Aliás, 1 Tessalonicenses. Nós vamos primeiro aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que ele fala mais um pouquinho. O Senhor aqui nos advertindo. Ele nos adverte. Porque a palavra, ele diz que ele ama quem ele repreende, né? Então o Senhor, ele vai nos advertir. Para quê? Para o bem. Ele não quer nos ver perecer, ele não nos quer ver sendo destruído, né? Ele diz até que pela misericórdia dele, nós não somos destruídos. O inimigo quer nos estragar, quer destruir a nossa casa, casamento. Ele é profissional em fazer isso. Mas o Senhor, ele é profissional em restaurar. Por isso que ele está enviando essa palavra hoje. Então a primeira palavra que a gente ouviu foi em 1 João 4,4, que ele fala que nós somos filhinhos e que nós somos de Deus. Aí ele continua falando mais aqui, em aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 5. Olha só como ele continua falando aqui. Vamos ver aqui, ó. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então o Senhor, ele faz uma comparação. E nesse momento o que a gente faz? Quando vem a palavra, a gente reflete. Será que eu estou sendo filho da luz? Será que eu estou sendo, ele está dizendo aqui, ó, porque todos vós sois filho da luz. Ele está dizendo que você vai ser, ele está dizendo que você é. Sois filho da luz, né? Aí ele diz mais aqui: e filhos do dia, porque a luz, ela representa o dia. Se lá na minha casa era escuro, era escuridão. Por que era escuridão? Porque lá existia brigas, desavença, desunião, não existia diálogo. Mas quando a luz entrou, como filho da luz, eu levei a luz para dentro daquele lar. Então eu passo a ser a luz. Olha como ele diz aqui: nós não somos da noite nem das trevas. Então as trevas não podem mais estar operando. As trevas, elas têm que bater em retirada. Porque eu, como filho da luz, eu estou levando o que para dentro do meu lar? A palavra de Deus. Eu estou declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou declarando que os meus filhos serão discípulos do Senhor. Eu estou declarando que os meus filhos são herança do Senhor. Olha só, então eu passo a declarar a palavra de Deus. Então quando eu falo a palavra que é a luz, as trevas, elas começam a serem destruídas. Elas começam a serem afastadas, elas saem, o mal vai saindo, né? É aquela pessoa que o casamento dela estava à beira da falência, já estava perto do divórcio. E o que aconteceu? Ela veio para a luz, ela recebeu a palavra e ela começou a declarar que foi Deus que uniu aquele casal. Ela começou a declarar a palavra de Deus dentro da casa dela. E logo, aquele mal, ele foi destruído. É aquela pessoa que vamos colocar assim, ela é uma pessoa que ela trabalha muito, é muito trabalhadora, ela tem dom para fazer tanta coisa, ela é uma pessoa, sabe? E de repente ela não consegue prosperar, existe um mal por detrás disso. Mas quando ela conheceu a palavra, o que ela começou a declarar? Ela começou a declarar a palavra. Ela começou a dizer que ela vai prosperar porque o Deus dela é o dono do ouro, da prata, né? Ela passou a confiar no Senhor e a fidelidade dela estava sempre em primeiro lugar na casa de Deus. Então muitas e muitas coisas. Então ela passou a ser filho da luz. Ela não é trevas. Quem é trevas murmura. Quem é trevas é contra a palavra. Uma pessoa que ela anda nas trevas, ela é contra aquilo que a palavra de Deus exige, que a palavra de Deus declara. Lembra que a gente acabou de ler? Ele disse lá, né? Não precisa nem abrir, eu vou só ler para você. Ele disse lá em 1 João, quando a gente leu ainda agora, né? Só para mim, só para a gente refletir, ó, 4:4, ele diz assim, ó:
Filhinhos, sons de Deus, já tende-os vencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles são do mundo, o que eles falam? Trevas. O que eles chamam? As trevas vão prevalecer na vida deles. E aí diz mais, do mundo são, né? Agora 6, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Então, nós somos de Deus. Por isso que ele está falando aqui. E ele vai continuar falando mais. Volta lá para 1 Tessalonicenses, né? A gente estava aí no capítulo 5, né? Esse é o foco aqui. Aí ele diz mais, vamos ler de novo, versículo 5. Porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais. Olha, tem muita gente dormindo espiritual. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Lembra que ele fala, vigiai, nós temos que ser sóbrios, estar sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que me chama a atenção aí nesse versículo, ele diz, a quem ele possa. Tá entendendo? Então, às vezes, ele vai tragar quem ele pode, por quê? Porque aquela pessoa está murmurando, ela se diz de Deus, mas na verdade está vivendo em trevas, porque ela está chamando as trevas à existência. Está amarrado em nome de Jesus. Ele dá luz, ele está falando aqui. E ele diz, não durmamos. Esse dormir, ele está falando, não é o sono, né? Não é o dormir físico, mas é o espiritual. Como é que a pessoa ela já está dormindo espiritualmente? Eu sempre falo aqui na igreja que não existe coisa pior do que a enfermidade espiritual. A pessoa está dormindo espiritualmente, ela não ora mais, ela não quer mais saber da palavra, ela não quer mais fazer propósito com Deus, ela não se santifica. Então ela dorme espiritualmente. Ele está dizendo aqui, não durmamos, pois, como os demais. Então tem muita gente que ela pode estar dormindo espiritualmente, a família dela está precisando de oração. E quando você ora, a tua casa é coberta por uma cobertura divina espiritual. Você não imagina o quanto, meu irmão, que no mundo espiritual, o maligno não pode nos tocar quando a gente está em oração. E ele diz mais aqui, ó, vamos lá, né? Porque o tempo passa rápido. Olha só, versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. A noite representa o quê? Trevas. Olha só, então ele está dizendo aqui, porque os que dormem, dormem de noite. Ou seja, os que estão dormindo, não estão vendo nada. Você quando está na escuridão, você não consegue ver nada do que está na sua frente. A pessoa sem a palavra, eu estou falando isso, porque eu sei que realmente é assim que acontece, porque aconteceu comigo. A gente não consegue enxergar nada, a gente não consegue ver, meu irmão, a gente não consegue crer que Deus ele possa fazer um milagre na nossa vida. Então aqui ele está dizendo, porque os que dormem, dormem de noite. Noite representa trevas. E os que embebedam, embebedam-se de noite. Olha aí, a pessoa que ela está na bebida, ela está na depravação, na prostituição, ela está nas trevas. Ah, lá vem essa pastora falar disso. As pessoas estão só se divertindo, irmão. Isso aí é um puro engano. A pessoa que ela vive nisso, ela não prospera. A pessoa que vive nessas coisas, ela não prospera. Ela trabalha. E quando o dinheiro que ela pega, ela deixa lá na prostituição, na bebida, o inimigo rouba tudo. Esses dias eu estava até vendo, a gente passou perto de um lugar onde as pessoas trabalham, tem um lugarzinho que elas trabalham, e lá mesmo tem uma distribuidora. Então no sábado elas trabalham até 6 horas, e das 6 horas em diante elas passam o tempo todo na distribuidora. O que elas ganharam naquele dia, elas deixaram lá. E aí muitas das vezes a esposa, os filhos estão passando necessidade. E as pessoas até dizem, poxa, eu não consigo prosperar, eu trabalho. Mas por quê? Porque simplesmente o inimigo enganou, aquela pessoa está dormindo. Por isso que o Senhor está dizendo, não durmamos pois como os demais, mas vigiemos. Nós temos que vigiar, porque os que dormem, dormem de noite. Olha aí, as trevas. E os que embebedam-se de noite. 8. Aí ele começa a falar, mas nós que somos do dia. Você é do dia.
Você, pastor, eu sou do dia, mas eu tô vendo tanta coisa que parece. Mas você é de dia, começa para falar da palavra, professar a palavra, começa a declarar o que a palavra já disse a teu respeito. Olha só, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Tem muita gente que é de dia, do dia, da luz, filho da luz, mas ela não é uma pessoa sóbria. Tem muita mulher que está perdendo o casamento, por quê? Porque muitas das vezes é a boca dela que está professando o engano, as trevas. Muitas das vezes são os casais que estão se agredindo. Está entendendo que se magoam com palavras? Eu costumo dizer que não tem coisa pior do que uma palavra mal lançada. É pior do que uma pancada. Que se ela feriu o coração, magoa, a pessoa fica de uma forma sem produzir nada. Então, olha só, ele está dizendo aqui, ó, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. É tempo de ser sóbrio. É tempo, pastora, mas nós estamos vivendo um dia difícil. Você está só olhando para o tempo? Meu irmão, o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo. Então é nesse tempo que eu vou ter bom ânimo para buscar Deus. Você não tem que virar um religioso. Eu não estou dizendo para você agora passar 24 horas na palavra e agora não sair, porque tem... Não, nada disso. Eu estou falando para você tirar tempo para Deus. Orar pela tua casa, orar pela tua família, orar por você. Então, olha só o que ele diz mais aqui, ó. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Como é que é ser sóbrio? Olha o que ele diz aí como? Vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Eu tenho que estar revestido com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. Uma pessoa sóbria, ela vai estar revestida. Por exemplo, aqui na nossa igreja, por exemplo, esse dia não está tendo culto, mas nós que estamos aqui na igreja, nós estamos fazendo nosso culto. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos nos santificando. Por quê? Porque nós cremos que quando tudo isso passar, a igreja ela vai voltar como? Mais forte e não fraca. A igreja vai ela vai voltar para o aprisco, vai estar aqui na casa do Senhor mais forte. Por quê? Porque aqui nesse tempo físico, existia alguém que adorava, alguém que buscava. Assim é você na sua casa. Aí na sua casa é tempo de você se revestir. Enquanto o esposo está trabalhando, você está buscando a Deus, ele está trabalhando lá e Deus está abençoando a tua casa. Você está abençoando teus filhos? Você está orando pelos teus filhos? Então, às vezes, a esposa que está trabalhando, o esposo está em casa. Né? Ou vice-versa. Vocês têm que estar edificando a vida de vocês. Né? E ele diz mais aqui, ó, vestindo a couraça da fé, da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Então nós cremos, né, que a salvação, ela vem de Deus, não vem do homem. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. O homem é o instrumento. Por exemplo, eu estou sendo um instrumento agora para trazer a salvação para você, que é a palavra de Deus. O Senhor já começou a dizer que filhinho, sou de Deus, já tenho desvencido, o maior que está em você. Você crê que Deus está dentro de você? Então você vai vencer esse mal que está te afligindo, esse mal que está querendo te derrubar. Está entendendo? Seja o mal que for, seja até essa enfermidade. Talvez eu falo com alguém que está até sentindo os sintomas dessa doença maldita, desse vírus que está aí tomando conta do mundo. Mas eu tenho certeza que se você orar com fé, esse mal, esse sintoma, ele pode passar na hora em nome de Jesus. Eu creio. Mas eu tenho que estar fazendo o quê? Eu tenho que estar me revestindo com a palavra. Eu tenho até dito para as pessoas que me ligam, pastor, ore por mim. Olha, nós estamos enfrentando essa batalha, irmãos. Nós vamos estar orando. Mas você pegue na palavra. A gente tem que orar que você ora e a palavra vai te sarar. Então, continuando mais aqui, ele diz mais, ó. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então Ele nos chamou, Ele está dizendo aqui, porque Deus não nos destinou para a ira.
para você viver todo o tempo ali meu irmão, no deserto, não. Ele te chamou, ele está dizendo aqui, ó, para a aquisição da salvação para nosso, por intermédio de Jesus. E essa salvação que ele oferece, ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser o pior pecador. Você pode ser uma pessoa que está no lixo, na lama. Você pode ser um adúltero, sua esposa nem sabe o que você está fazendo, sou a esposa. Talvez você está no pecado rasgado, mas eu entendo uma coisa: se você se voltar para o Senhor, se revestir das armaduras que ele declara aqui, né? Se revestir, cadê aqui, ó? Revestir com a couraça da fé, da caridade. Pode ter certeza que vem por intermédio da palavra. A tua vida muda por completo. Se Deus começa a trabalhar na sua vida, Ele desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Entendeu? Ele começa a desembaraçar. Tudo que estava embaraçado, começa a desembaraçar. Por quê? Porque você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Você passa a ser dirigido, que isso é tão verídico, é tão verdadeiro, que você passa a ver coisas na tua família, na tua casa, que você não via antes. Porque você também antes vivia uma vida como eles viviam. Você não conseguia ver. Você sofria, padecia, aquilo ali era normal. Tem pessoas que até hoje ainda dizem isso, né? É normal, isso uma hora vai passar. E elas ficam lá, né? Ali sendo oprimidas. Não, isso vai passar, vai. Rápido, rápido, porque a palavra de Deus declara isso. Então você tem que conhecer a verdade, ela te liberta. Amém? Ela passa a te libertar. Mesmo que você enfrente dias difíceis, mesmo que você enfrente, isso vem para todo mundo. Olha os dias difíceis que surgiram. Veio só para mim? Veio só para você? Não, veio para todos. Mas quem é que vai suportar? É aquele que conhece a verdade. É aquele que se coloca diante do Senhor. É aquele que sempre está na palavra. É aquele que se alegra quando alguém prega para ele, quando alguém envia uma mensagem. A pessoa se alegra. Ela até diz assim, ó, muito obrigado. Então, meu irmão, nós estamos sendo instrumentos na mão de Deus. Tudo é permissão dele para que os pastores venham estar pregando através das redes sociais. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, elas vivem nas redes sociais. Então, olha só, quantas pessoas não estão ouvindo a palavra que está sendo pregada. Deus está dando oportunidade, que foi o que a gente pregou no domingo, para você ser abençoado. Deus está liberando uma palavra profética abençoada para a tua vida. Quem assistiu a live domingo viu, ouviu. Aquele cego, ele recebeu a palavra profética, porque na hora que o Senhor disse, o que você quer que eu te faça? Ele disse que eu veja. E Jesus disse o quê? Vê, a tua fé te salvou. Então ele entrou na vida daquele cidadão, porque estava de coração puro diante de Deus, né? Então assim o Senhor, ele quer falar, assim o que o Senhor quer fazer, aliás, né? Ele quer fazer na nossa vida, na minha, na sua. Ele continua fazendo, continua, pastora, porque mesmo eu sendo pastora, mas eu sempre tenho buscado a Deus, eu enfrento lutas, batalhas. Você acha que a gente não enfrenta a batalha? Mas é nessa hora da batalha que Deus vai mostrar seu poder. Aí você vai poder falar desse Deus com autoridade, com convicção daquilo que Ele tem feito na sua vida, né? Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. E olha o que ele diz, mas para encerrar, pastor só está falando muito. Pastor é assim, né? Quando começa a falar, quer pregar a tarde toda. Vai lá para Efésios, capítulo 5, ele diz mais. 5, versículo 8, para encerrar aqui. 5:8. Ele diz assim, ó: porque noutro tempo, olha só, ele está falando do passado, eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então ele está dizendo, ó, porque noutro tempo, no passado, lembra que ele diz em Coríntios que nova criatura nós somos, as coisas velhas se passaram. Então é que ele está dizendo, no outro tempo, no passado, vocês eram trevas, andavam nas trevas, falavam das trevas, faziam o que as trevas queriam. Mas ele te lembra e diz, agora sois filhos. Aliás, mas agora sois luz no Senhor.
Então, se eu sou luz em Cristo, eu ando na luz, falo da luz, faço o que a luz me ensina. Olha que maravilha, né? Aí você passa a fazer, né, a vontade do Senhor. As trevas ficam para trás. Aí ele te diz, filhinhos, né, volta lá no comecinho, né, lá em 1 João 4,4, aí ele encerra onde a gente começou. Filhinho, ele está te lembrando, filhinho, sois de Deus. Se você é de Deus, procura se revestir com as armaduras de Deus. Lança para fora toda murmuração, todo medo, rancor, ódio, desconfiança. É ou não é verdade? Ele está dizendo aqui, ó, 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Você já venceu esse mal. Você não tem que mais fazer pacto com eles, não. Vós já tendes vencido, porque maior que está em vós. Quem é o que está em vós? Quem é o maior? É Deus, é a palavra. Vamos falar da palavra. Então ele está dizendo aqui, maior que está em vós do que o que está no mundo. O que está no mundo? As obras malignas estão operando no mundo, mas você está em Cristo. Deus está dentro de você, o Espírito da verdade. Como ele disse aqui, ó, do mundo são porque por isso falam do mundo e o mundo os ouve, mas somos de Deus. Aquele o capítulo, versículo 6, lá no finalzinho, né? Ele diz assim, ó, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então você sabe quando o Espírito da verdade está numa pessoa, porque ela pratica a palavra, procura viver a verdade. Agora a pessoa que está no Espírito do erro, ela sempre vai para o caminho do erro. Ela sabe que não tem mais que viver na prostituição, mas ela vive. Ela sabe que não tem mais que viver na bebedeira, mas ela continua ainda. Ela sabe que ela não pode viver no engano, na mentira, mas ela ainda um pouquinho. Não. O Espírito da verdade tem que estar dentro de você. Você vai ganhar a sua família, você vai ganhar o seu cônjuge, você vai ganhar seus filhos para Cristo. Maior que está dentro de você. Amém? Então eu quero agora unir a minha fé junto com a sua. Eu quero fazer uma oração pela sua família em nome de Jesus. Sobre a sua família, o Senhor está dizendo aqui hoje que o maior que está em você. Filhinho, sois de Deus. Lembre, você é de Deus e o maligno não pode te tocar. Pastora, não pode. Por quê? Porque ele falou lá em 1 Tessalonicenses 5. Ele falou que nós temos que estar revestido com a couraça da fé, da caridade, que é o amor, da justiça e assim por diante. Então vamos unir a nossa fé agora em nome de Jesus. Você vai fechar seus olhos aí onde você está. Eu vou nesse momento, eu vou interceder por você, pela sua casa,